Muita gente na oposição não sabe mais o que fazer porque não tem um candidato tão preparado igual o Ciro Gomes. Então o que eles fazem? Começam a distorcer os fatos e inventar fake news, mas eu tô aqui hoje para desmentir e desmistificar todas as fake news e tabus contra o Ciro Gomes que surgiram depois da sua entrevista no Roda Viva. Bom, um certo youtuber aí, alguns dias atrás, fez um vídeo tão ruim sobre a participação do Ciro no Roda Viva que ele teve que usar imagens completamente descontextualizadas do Ciro, sem explicar o que estava acontecendo naquelas imagens. Um exemplo disso é um desentendimento que aconteceu em 2016, embaixo do prédio do irmão do Ciro Gomes, o Cid Gomes, quando um grupo de manifestantes foi ali de madrugada fazer ali um barulho na porta da casa dele. Mas isso deixa que o próprio Ciro explica pra vocês. Eu estava dormindo, 1h30 da manhã, e toca o telefone, a minha cunhada chorando, diziam que iam matar meu irmão. Eu disse, que história é essa? E ela chorava e não explicava. Vão matar o Cid, vão matar o Cid. Tu tá onde? Tá aqui no nosso prédio, eles estão lá, eles vão matá-lo. Eu não uso segurança, eu dirijo meu próprio carro, então eu peguei meu carro e fui lá. Quando eu cheguei lá, uma turba vestida de amarelo CBF, constrangendo fisicamente o meu irmão. Não bati em ninguém, mas se fosse necessário, tinha gente apanhada ali mesmo. Não tem conversa. Se é uma exigência para eu ser presidente da República, eu receber de madrugada, 1h42 da manhã, que o meu irmão está sendo agredido fisicamente, a ponto da sua incolumidade pessoal estar em risco, e eu vou por elegância ou qualquer tipo de conveniência mandar um jagunço lá resolver, não sou eu essa pessoa. E se isso me inabilita para ser presidente da República, ninguém deve votar em mim, porque eu sou assim. Evidentemente que essa energia está à disposição para proteger o povo brasileiro do assalto que está vindo sobre nós agora, como nação e como sociedade pobre. Na entrevista do Roda Viva, o Ciro disse que os caminhoneiros estavam se opondo aos ricos, poderosos e corruptos. E essa galera da oposição, nos seus vídeos, começaram a distorcer, espremer de um lado e de outro para falar que o Ciro era um cara que estaria entre esses corruptos aos quais os caminhoneiros estavam se opondo. Hello, o Ciro nunca teve na vida um único processo de corrupção nem para ser absolvido. Os corruptos, ricos e poderosos contra os quais os caminhoneiros estavam se colocando são quem? O nosso próprio presidente da República, o senhor Michel Temer. Além de ser inelegível, ele foi acusado pela Polícia Federal de receber mais de 31 milhões de reais no quadrilhão do PMDB. Sem citar o ex-presidente que caiu em uma semana, Pedro Parente, que é réu numa ação movida pelos petroleiros que denunciam uma transação comercial que teria dado um prejuízo de mais de 790 milhões de reais. Isso sem falar que, ao mesmo tempo em que presidia a Petrobras, o Pedro Parente também era membro dos conselhos RBS e BMF Bovespa e também presidente do Conselho Administrativo da Holding ABC. Isso explicita uma relação de conflito de interesses e que coloca os interesses do mercado acima dos interesses do Brasil. Gente, para deixar a argumentação ainda mais bizarra, a turma da oposição fala da tenebrosa ameaça do comunismo promovida pelo Foro de São Paulo. Em pleno 2018, tem marmanjo barbado entrando em paranoia de internet. Isso daí tá no mesmo nível daquele programa Alienígenas do passado, em que tudo que foi desenvolvido pela sociedade africana, americana, na verdade foi desenvolvido pelos alienígenas. Essa turma acredita que todos os governos progressistas eleitos, na verdade, burlaram as urnas, uma grande conspiração estilo 007. Na verdade, existem inúmeras associações de grupos de partidos políticos ao redor do mundo, como o Foro de São Paulo, que foi uma associação criada nos anos 90 com o objetivo de promover a integração cultural, política e econômica da América Latina. Para continuar a distorção dos fatos, a oposição pega trechos da entrevista do Ciro em que ele fala do valor do barril de petróleo, que estaria perto de $90. E aí a oposição começou, nossa, que mentiroso, o preço do barril de petróleo no dia estava $75, esse Ciro é um mentiroso. O preço do barril de petróleo na última semana estava próximo da casa dos $90. Mas a grande questão que eles não falam é que, independente do valor necessariamente, a política de preço da Petrobras, que é o que o Ciro estava criticando, que é o que tem movido a greve dos caminhoneiros e que tem
chegado no bolso de toda a população é que essa política se baseia nesse valor do petróleo internacional e não se baseia no valor do petróleo nacional, que é muito mais barato, que está na casa de 30 a 40 dólares. Bom, outra fake news, ou mentira mesmo, se vocês preferirem, é de que a Petrobras não é uma empresa eficiente. Aí eu te pergunto, o que é ser eficiente, sendo que a Petrobras, durante o governo Lula, teve um crescimento de 1.250%? Isso não é ser eficiente? E digo mais, a Petrobras foi apontada em 2010 como a empresa com o maior lucro da história nacional, no mesmo ano em que ela esteve na 18ª posição do ranking das maiores empresas do mundo da revista Forbes. Isso sem falar que durante o governo Dilma foram destinados 75% dos royalties de petróleo mais 50% do fundo social do pré-sal para a educação. Outra pérola desse vídeo da oposição é a de que a reforma trabalhista foi a melhor coisa que aconteceu no governo Temer. Meu amigo, 81% da população reprova a reforma trabalhista. Se essa foi a melhor coisa que aconteceu no governo Temer, vocês podem imaginar como foi a pior. Pessoas que defendem a reforma trabalhista afirmaram que ela geraria milhões de empregos e que o salário do trabalhador ia aumentar, que ia ser só sucesso, só vitória. Só que não. Desde que essa reforma foi aprovada, o desemprego aumentou e o número de trabalhadores registrados em CLT diminuiu. A reforma diz que patrão e empregado vão ter que negociar diversos pontos do contrato de trabalho. É como se você pegar um gatinho negociando com uma onça. Você tem milhões de desempregados e eu estou oferecendo uma vaga. Então você vai ter que aceitar as minhas condições. Questões como bancos de horas, insalubridade, salário. Quem vocês acham que tem mais poder de negociar? Quem está empregando ou quem está desempregado e desesperado? Outra abobrinha falada nestes vídeos é de que a CLT seria fascista. Meu Deus do céu. A CLT leva o nome de Consolidação das Leis Trabalhistas justamente porque ela consolida, melhora e amplifica em um documento a legislação trabalhista que já existia no Brasil, muito antes de surgir qualquer tipo de fascismo. Leis que regulamentavam jornada de trabalho, férias, trabalho infantil, entre outras. Vale lembrar que os regimes fascistas não criaram ou defendiam direito algum para o trabalhador e que esse argumento ridículo de que falar que direito trabalhista é fascista só faz com que o trabalhador odeie os poucos direitos que ele ainda tem. E aí eu te pergunto, isso interessa a quem? O Ciro sempre defende uma reforma tributária e progressiva para que o pobre pague menos e o rico pague mais. Mas há quem ignore esse fato para dizer que o Ciro só quer aumentar impostos. Não adianta ficar repetindo que imposto é roubo e depois vir cobrar do governo segurança pública, educação e saúde de qualidade. A questão é menos de quanto que o imposto é cobrado e mais de como esse imposto é cobrado e aplicado. Outro mito é de que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Se você for pegar os dados da própria OCDE, vários países desenvolvidos têm uma carga tributária bem maior do que a do Brasil, como a Dinamarca, França, Bélgica, Noruega, Holanda. Por acaso, esses países são comunistas do Foro de São Paulo? A grande questão é que os impostos sejam bem aplicados e se transformem em serviços públicos de qualidade para todos. E é isso que o Ciro quer. E para que isso seja feito de uma maneira mais justa, isso tem que ser feito de modo progressivo. O imposto no Brasil hoje ele é regressivo, ou seja, o pobre paga mais imposto do que o rico. E para esse povo, taxação de grandes fortunas é coisa de comunista, pelo amor de Deus. Então quer me dizer que agora a Inglaterra e o Japão, que cobram imposto sobre grandes fortunas, são comunistas? Duas monarquias comunistas? Outra vez esse argumento de que quem votou na Dilma votou no Temer. Não, meu amigo, quem votou na Dilma votou nas políticas defendidas pela Dilma, que são totalmente contrárias às políticas hoje aplicadas pelo Michel Temer no seu governo, que inclusive é aliado à oposição, ao PSDB. Ou seja, quem votou na Dilma votou no PSDB? Eu acredito que não. E além disso, se o problema é o Temer, por que não gritar fora Temer também e pedir o seu impeachment? Como faltam argumentos contra o Ciro, mais uma vez vem com aquele papinho de que o Ciro é um coronel e que não vai dialogar com nenhum partido e que o objetivo dele é destruir o PMDB. Ele falou que vai destruir o PMDB. Vamos completar a frase? Ciro falou que vai destruir o PMDB porque vai cortar as torneiras da roubalheira. Logo, vai destruir o PMDB, porque é um partido fisiológico que vive e
sobrevive da corrupção. Vocês acham isso um problema? E sobre o Ciro ser um coronel, de novo isso, aí eu vou ter que trazer o próprio Ciro falando isso pra você, que ele não é um coronel. E aí o ataque a um cara como eu tem que ser no adjetivo, porque eu sou do Nordeste e há uma associação de político nordestino com coronelismo, o que é um insulto no meu caso, porque nós derrotamos o coronelismo no Ceará. Como é que se defende isso? Qual é o coronel nordestino da política que não tem um canal de televisão? O Tasso Gereissati tem 2 canais de televisão no Ceará, o Eunício Oliveira tem rádio, eu não tenho nem rádio nem televisão. Nós temos o melhor IDEB do Brasil em Sobral, que é a minha cidade. Tu acha que um coronel vai investir em educação? Brancóide, branquelão, né? Falando firme, falando duro, vindo do Nordeste com esse sotaque, vai dizer o que de mim? Coronel. Outra besteira que ficam falando é que o Ciro teria um apoio, uma parceria com o Partido Comunista Chinês, sendo que o próprio Ciro já desmentiu isso, né, gente? Houve de fato uma reunião do Ciro com o PDT com o Partido Comunista Chinês. Uma reunião significa uma parceria? Um encontro significa um casamento? Eu vim conversar porque, na minha compreensão do país, a China cumpre um papel estratégico por si e pelo BRICS. Mas é diferente do que vocês estão pensando. Eu, por exemplo, não acho que o Brasil deva gostar muito da decisão de vocês fazer investimento direto estrangeiro. Por exemplo, comprar terra, vocês nem pensar. Mas nós precisamos de vocês de 3 coisas na nova relação que eu vou expressar se eu for servir ao Brasil como presidente. Primeiro, nós queremos discutir um regime de preferências comerciais e nós queremos, além dessa questão de preferências comerciais, nós queremos transferências tecnológicas sensíveis. Aqui eu estou falando de satélite, propulsão nuclear, foguetes e microeletrônica, como outro sul. Nós queremos reforçar a ideia de que nos importa mais uma estrutura rebelde a Bretton Woods de crédito do que propriamente um investimento direto, que seletivamente será examinado com muito prazer e tal. Mas nós não queremos, vamos dizer, emular o passivo exteriorismo do Brasil. E brincando com ele, eu disse, nem queremos trocar o imperialismo americano pelo imperialismo chinês. Para fechar o show das descontextualizações, ainda pegam um trecho de um vídeo em que o Ciro está falando do fim da ilusão moralista católica para dizer que o Ciro estaria atacando a população católica do país. Que bobagem! O Ciro, nesse vídeo, ele está falando do fim da ilusão de um grande líder moralista, salvador da pátria, que vai chegar com uma capa e com seu cajado vai resolver todos os problemas do país. Isso, de fato, não existe. As pessoas precisam deixar de acreditar que vai chegar um herói que vai poder salvar a população. O que existe é diálogo, é participação, é debate público. Não adianta alguém imaginar que o anjo vingador vai descer do céu, estalar o chicote e resolver o problema nacional brasileiro. Não vai. Bom, pessoal, eu tentei resumir e desmentir as últimas fake news que surgiram contra o Ciro Gomes nesse vídeo. Vai vir muito mais fake news desses moralistas sem moral daqui em diante, conforme o Ciro for crescendo nas pesquisas. Mas nós vamos continuar defendendo a verdade, porque a gente não está defendendo só o Ciro Gomes enquanto nosso pré-candidato à presidência da República. A gente está defendendo um projeto nacional de desenvolvimento para o nosso país, realista e eficiente, pensado com e para a população. Obrigada por terem assistido o vídeo. Se vocês gostaram, curtam a minha página, curtam também a página do nosso parceiro, Ciro Sincero. Não deixem de compartilhar o vídeo em todos os grupos pra gente combater todas essas fake news contra o Ciro Gomes. Beijo!